As cavernas de Cacarroamilpa. A origem real destas cavernas não é conhecida todavia pela geologia, nem pela antropologia. Se supõe que por aqui passava o rio e que estas cavernas as deixou o rio, mas tudo, afinal de contas, não são mais que suposições, porque isso não consta a ninguém. Nunca pessoa alguma viu isso, são meras suposições. Claro, que tais cavernas existiram na época dos Nahuas, dos Maias, dos Toltecas, etc., é pré-cortesiana. Que se descobriu há relativamente pouco as cavernas estas, mas não o negamos. A história aquela do senhor esse que era alferes e que morreu, que seu cão uivava na porta, é muito clássica, inegável, e é evidente que por aqui alguns meliantes se protegiam da justiça, tudo isso é certo. Mas, o que se sabe sobre os motivos básicos esotéricos que animavam a muitas gentes da antiguidade quando visitavam estas grutas? Tudo o que se conhece só é o que os guias de turismo dizem, mas ninguém sabe algo mais sobre estas grutas. Em nome da verdade devemos dizer que nos tempos grandiosos de Anarrak se cultivava aqui o que poderíamos chamar os mistérios. Houveram mistérios toltecas, maias, zapotecas, como os há entre os incas no Peru, etc. Mas aqui, muito especialmente funcionava uma escola de Anarrak, existia um templo. Nós iremos até o lugar onde lhes falarei sobre aquele templo. Só me limito a dizer-lhes que tal templo, ainda que fisicamente tenha deixado de existir, ainda quando dentro do mundo tridimensional de Euclides não exista hoje em dia, continua entre a quarta vertical, dentro da quarta coordenada. Quem visita as grutas vê em rochas, imagens alegóricas ou simbólicas, pedras com determinadas figuras, etc., mas realmente não conhecem o motivo pelo qual tais rochas têm tomado figuras, formas, já seja de leão ou águia, ou de rostos, etc. Se diz, esta é uma gruta, esta é uma galinha com seus pintinhos, este tem a forma de um leão, mas, por que tem essa forma? Quem a deu? Se trata de dar explicações puramente físicas ou lógicas, mas não se dizem os motivos pelos quais uma rocha assume uma figura humana, não se explica por que motivo outra rocha tem a forma de um astrólogo. Nunca se tem dito quem é esse artífice que sabe lavrar a pedra tão maravilhosamente como para lhes dar figuras geométricas, exatas e precisas. Unicamente, os guias se limitam a dizer, este é um barco, este é um cavalo que está comendo, mas não dizem quem deu a forma à rocha para que tomasse a figura de um barco, tampouco nos explicam ou nos dizem por que motivo uma rocha toma a forma de aspargo, por que a de mais além tem a figura de caracol. Dizer que o acaso fez isso, tampouco me parece correto, porque se o acaso é capaz de fazer isso, pois é melhor que nos faça um edifício na cidade do México, ou que nos construa, o tal acaso, maravilhas, nos faça um estádio de futebol, nos faça grandes auditórios, etc. E assim nos evitaríamos ter que pagar trabalhadores. Que acaso tão maravilhoso esse! Até ao absurdo resulta dizer que não houve inteligência na construção dessas rochas, como assegurar que o acaso é capaz de fazer um relógio. Há quem diz que a pura ciência materialista sem leis e sem princípios, e sem nada, fez o mundo. Mas que mundo tão assombroso feito pelo acaso! Isso não tem um sentido claro, definido, vale a pena que nós tratemos de refletir em tudo isso. Bem sabemos nós que o demiurgo arquiteto do universo, em antiga linguagem esoterista Nahuatl se denominava Quetzalcoatl, foi quem na realidade construiu todas as maravilhas da grande criação. Quetzalcoatl é a unidade múltipla perfeita, é o divino arquiteto desta grande criação. Seria absurdo supor que não existissem princípios inteligentes detrás de toda forma, detrás de toda figura. Quetzalcoatl é o logos platônico, o demiurgo do universo. Seria inconcebível que este universo pudesse surgir do acaso, pois houve necessidade de princípios inteligentes para que existisse a grande criação. Penso que todas estas figuras, que não são mais que simples formas surgidas do acaso como dizem muitas gentes ignorantes, têm sido em verdade cinzeladas através do tempo pelos princípios inteligentes da natureza. Esses princípios borbulham e palpitam em tudo o que é, em tudo o que tem sido, em tudo o que será. Franz Hartmann, o grande iniciado alemão, nos fala dos gnomos ou pigmeus. Paracelso mesmo, falava em sua época de tais criaturas, mas conforme o tempo foi passando, a humanidade se degenerou excessivamente e agora não é capaz de conceber princípios inteligentes detrás de toda a forma natural.
No entanto, nós os gnósticos, a diferença dos materialistas ignorantes que não sabem nada de nada, a diferença dos céticos, que são como o cego que somente se guiam pelo tato, sabemos que na realidade de verdade, detrás das rochas mesmas, existem princípios inteligentes. Aqueles princípios se lhes tem denominado em linguagem antigo pigmeus ou gnomos. Que eles deem forma às rochas, não é um impossível. Na realidade de verdade, isso seria impossível para os inimigos do Eterno, para os materialistas ignorantes, para esses que não são capazes de ver mais além de seus narizes. Mas para gentes cultas, para aquelas que todavia não tenham degenerado, é uma realidade que detrás de toda forma tem que haver algum princípio inteligente. Assim que se Dom Francisco Hartmann falou sobre os gnomos, me parece que não andava muito enganado. Se Paracelso lhe citava em seus velhos livros, é óbvio que tinha justa razão. A natureza contém em si mesma prodígios que a gente não é capaz de ver, devido a que todas as pessoas têm a consciência completamente dormida. Se as gentes tivessem a consciência desperta, poderiam descobrir por si mesmos os princípios inteligentes da natureza e do cosmos. Mas as gentes dormem profundamente, não sabem, e o pior do caso é que nem sequer sabem que não sabem. Toda na natureza está dirigido pelas matemáticas, e detrás das matemáticas está o grande matemático, o demiurgo criador do universo, Quetzalcóatl, unidade múltipla perfeita. Na realidade de verdade, que ao observar todas estas rochas, todas estas formas tão maravilhosas desta grande criação, venham a evidenciar, por si mesmo, que tudo no universo está governado pelos princípios de medida e peso. O grande Logos platônico na realidade é um grande geômetra, porque não podemos conceber as maravilhas de esta criação se descartamos a geometria e as matemáticas. Ainda, ao palestrar com todos vocês, só me anima o desejo vivente de um intercâmbio real de ideias e conceitos. Não quero de modo algum obrigar a ninguém a pensar de acordo com meus postulados, só quero departir amigavelmente com vocês algumas inquietudes, e considero que, na realidade de verdade, isso não é um delito. Vale a pena que nós reflitamos profundamente sobre todas estas coisas. É necessário entender que esta série de grutas não é mais que uma porta de acesso ao reino de Agartha. Alguma vez se disse que a Terra era oca e os fatos o estão demonstrando. No interior do mundo há uma série profunda de cavernas desconhecidas para a geologia, ali podemos encontrar claramente coisas que surpreenderiam aos homens mais talentosos. Já no Oriente se fala claramente de Melquisedeque, rei de Salem, sem pai nem mãe, nem linhagem alguma conhecido, o qual permanece sacerdote por sempre. Inquestionavelmente, Melquisedeque é o gênio deste mundo, como testemunhou claramente o grande Kabir Jeshua ben Pandirá. Que a Terra tem um gênio planetário não é coisa estranha, o regente deste planeta se chama Melquisedeque. Inquestionavelmente se fala na Bíblia muito sobre Melquisedeque, rei de Salem. Se diz que quando vinha da derrota dos reis de Sodoma e de Gomorra se encontrou pois em um vale muito profundo. Neste parágrafo se alude claramente a Abraão, que foi Abraão realmente quem combateu contra os reis de Sodoma e de Gomorra, foi Abraão quem se encontrou com Melquisedeque, rei de Salem. Melquisedeque estava vivendo em uma fortaleza onde mais tarde se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Que Abraão celebrou a unção gnóstica com Melquisedeque, rei de Salem, compartilhou com ele o pão e o vinho e recebeu uma taça sagrada porque Melquisedeque entregou a Abraão o Santo Graal, o símbolo vivente do sagrado Yoni feminino. Esse Santo Graal passou mais tarde à rainha de Sabá, ela, por sua vez, o levou a Jerusalém, submeteu ao rei Salomão a muitas provas. Uma delas foi a seguinte: trazia entre sua corte 25 jovens de ambos sexos, varões e fêmeas. Salomão devia dizer quem eram mulheres e quem varões, pois ambos eram de idades mais ou menos iguais e com muito parecido, e vestidos de idêntica forma. Tão sábio rei ordenou que todos lavassem as mãos, e na forma como se lavavam as mãos os 25 jovens, Salomão os descobria, assinalava dizendo aquele é varão, aquela outra é mulher, etc. Saiu vitorioso, e a rainha de Sabá lhe entregou a preciosa relíquia que outrora, Abraão, o profeta, tinha recebido das mãos de Melquisedeque, rei de Salem. Muito mais tarde no tempo essa taça santa foi dar a mãos de Jeshua ben Pandirá, foi com ela com a que o divino Rabi da Galileia celebrou a unção gnóstica da última ceia.
José de Arimateia recolheu o sangue do Redentor do mundo nessa taça e a levou a um templo secreto da Espanha, o Templo de Montserrat. Hoje em dia, tal taça está ali escondida, tem um grande poder magnético, como disseram Elohim ao citado senador romano. Assim, pois, vejam vocês como se logrou que essa taça ao fim se conservasse para bem dos séculos. Aí está o Templo de Montserrat, o Monte Salvate transcendental. Aqueles que sejam capazes de chegar ali, serão muito bem recebidos. Precisamente, se pode chegar ao Monte Salvate transcendental através da iniciação esotérica. Inquestionavelmente, Melquisedeque continua existindo no centro do planeta Terra, no reino de Agartha, e esta série de grutas que vocês veem, estas cavernas que não têm limite, são uma porta de entrada a esse reino de Melquisedeque. Os cientistas da NASA querem conquistar outros mundos, outros planetas, quando nem sequer conhecem o planeta Terra. Nada sabem sobre Melquisedeque, rei de Salem. Ele vive com seus goros e todos os bodhisattvas, nunca diriam onde ou por onde estão tais entradas. Nós, aqui, estamos precisamente nestas grutas. Se tem descoberto muitos salões, hoje vamos a chegar até um limite aparente, porque daí para lá há muitos salões como este, sem descobrir. Há pouco se descobriram 2 salões, mas seguem milhares de salões e isso sabem já os geólogos. A ciência deveria chegar até o reino de Melquisedeque, rei de Salem, que conservam antigas relíquias de Lemúria e Atlântida dos habitantes de Agartha, é algo que bem sabemos. Em pedra estão registradas, nessas cavernas, todos os conhecimentos da Lemúria e da Atlântida e das épocas hiperbórea e polar. Os conhecimentos dos antigos não se têm perdido, estão registrados em livros de pedra, existem. Mas a gente destas épocas ignora tudo isso. Nós, os gnósticos, não devemos ignorar tais questões. Um dia, cada um de vocês, se tem perseverado realmente, trabalhando sobre si mesmo, se tem conseguido a aniquilação budista, a destruição de todos esses elementos inumanos que em nosso interior portamos, poderá entrar no reino de Melquisedeque e verificar, por si mesmo, a crua realidade do que aqui estou dizendo. Os poderosos conhecimentos das civilizações arcaicas todavia existem, como disse, registrados nas pedras das grandes criptas subterrâneas. A ciência de Lemúria e Atlântida existe, mas é desconhecida para as gentes que vivem sobres à superfície da Terra. O reino de Melquisedeque é um reino de sapiência. Alguma vez Opozowski, o grande explorador polaco, conheceu ao rei do mundo, este homem que chegou a uma lamazeria das terras sagradas do Tibete. Era de noite, o céu estava encoberto com densos nublados, raios e trovões, e relâmpagos, faziam estremecer as neves perpétuas. Alguém golpeia entre as trevas noturnas, os lamas de distintas lamazerias. Os monges deram hospitalidade aos cavaleiros que chegaram, todos se sentaram na sala principal onde havia um trono e aconteceu de pronto algo insólito, alguém de entre os da comitiva chegada se sentou naquele trono. Os membros daquela lamazeria o reconheceram, era Melquisedeque, o gênio da terra. Obviamente tinham que prostrar-se e assim o fizeram, era de admirar, nesses instantes, a veneração que todos aqueles lamas sentiam pelo rei deste planeta. Opozowski estava assombrado, se ele não sabia em verdade nada destas questões. Viu ao gênio da terra, homem forte, poderoso, maçãs do rosto salientes e olhar penetrante, seu nariz reta como a torre de Sião, sua fronte ampla como os muros invictos da antiga Jerusalém, seus dentes firmes como de leão, todo o seu corpo majestoso. Abençoou aos da concorrência e se despediu sem dizer mais. Em seguida os recém-chegados compreendiam que deviam retirar-se, foram-se com ele. Assim que Melquisedeque, o gênio da terra, de quando em quando, sai às cidades a profetizar do que vai vir a este planeta Terra, tem falado das catástrofes que se avizinham e também tem citado a grande catástrofe. As gentes profanas destes tempos não somente ignoram, senão ademais ignoram que ignoram. Se alguém profano nos escutasse, poderia muito bem rir-se de nós, porque questões como estas não são acessíveis ao animal intelectual equivocadamente chamado homem. Faz muito tempo que se esqueceram as leis da antiga Arcádia, faz muito tempo que se esqueceram aquelas histórias de ninfas e de fadas, somente tudo isso cheira a fantasia. Por estes tempos decadentes só se fala de guerras e de drogas, e de álcool e de prostituição e de matadores, etc.
Se proíbe nestes tempos decadentes que as crianças se lhes diga que existem os gnomos, ou os silfos dos ares, ou as ondinas das inquietas águas do borrascoso ponto, ou as salamandras do fogo universal. Agora há que ensinar às crianças, se diz, coisas desta época decadente, há que presenteá-las canhões de brinquedo e metralhadoras, há que escrever-lhes contos degenerativos para arruinar-lhes sua mente. Já não se quer nada com a sabedoria dos tempos idos, nem com as reminiscências dos filhos da aurora do Mahamavantara, nem com lendas que atinem a Lemúria ou a Atlântida de Platão. Agora só se ensina materialismo grosseiro sem bases empíricas de nenhuma espécie, assim está este mundo involutivo e decadente. Aqui nos encontramos no umbral de um grande mistério, gentes vão, gentes vêm. Figuras extraordinárias da grande natureza, alegóricas figuras, e no entanto, ninguém entende. Aqui nos achamos em verdade no umbral do mistério, mas, o que sabem todas essas multidões que entram e saem? Tem acaso alguma noção sobre as maravilhas do mundo e do cosmos? Todos dormem profundamente, a consciência nos seres humanos engarrafada entre o mim mesmo, entre o ego, se processa em virtude de seu próprio condicionamento, nada sabe sobre as maravilhas desta grande criação, dorme terrivelmente, dorme. Se fala do rei Arturo e de seus cavaleiros da mesa redonda, isto provoca riso aos professores dos tempos modernos, riem, sim riem, riem espantosamente como loucos de atar, como verdadeiros idiotas, riem. Mas escrito está que, o que Hiduque desconhece, está no caminho de ser idiota. Nós devemos lutar para despertar, só despertando consciência podemos conhecer as maravilhas desta grande criação. Dante em sua Divina Comédia nos fala sobre os 9 círculos dantescos e é óbvio que as gentes desta época decadente supõem que é aquilo que o Dante, Florentino. Todas as cavernas da Terra, dentro da 4ª dimensão, ou melhor dissera dentro da primeira esfera submergida, para falar em uma linguagem um pouquinho mais ocultista, formam, na realidade de verdade, o limbus. Essa região das almas que dormem, das almas inconscientes, essa região dos defuntos, onde moram os que nunca despertaram consciência, onde vivem as gentes de consciência hipnotizada, dormida. Na realidade de verdade que a Terra tem 3 aspectos, um corresponde à zona tridimensional de Euclides, mas, por cima dessa zona, encontramos nós as regiões superiores da natureza, por debaixo dessa zona, encontramos as regiões inferiores da natureza. Obviamente, as dimensões inferiores ou as infradimensões dessas cavernas profundas correspondem precisamente aos 9 círculos dantescos do Dante Florentino. Aqui estamos nós, desde o ponto de vista esotérico, diríamos, no limbo. Em zonas mais profundas nos encontraríamos com os 9 círculos dantescos. Por estes tempos de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, milhões de almas estão ingressando na involução submergida dos 9 círculos dantescos. Um dia, tais almas passaram pela morte segunda. Quer dizer, as forças centrífugas da natureza aniquilaram ao querido ego. Isto lhes permitirá ressurgir novamente à superfície sob a luz do sol, para iniciar os processos evolutivos. Inquestionavelmente, onde começar pelo mineral, continuar pelo vegetal, prosseguir pelo animal, até a reconquista do estado humano. Tenho falado em todos os meus livros, tenho dito claramente que a cada alma se lhe assinalam 108 existências. Por estes tempos, já quase todos os seres humanos estão chegando às 108, motivo mais que suficiente como para afirmar, em forma enfática, que ondas de vida humana ingressam, nestes instantes de crise mundial, dentro das entranhas vivas do planeta em que vivemos. Mas é bom que entendam que assim como existem as infradimensões, onde se acham ubicados os 9 círculos dantescos, também existem as dimensões superiores, onde se encontram os mistérios da fraternidade universal branca. Assim, pois, que nosso planeta Terra deve ser considerado em seus 3 aspectos: primeiro, o físico; segundo, o das dimensões superiores; terceiro, o das dimensões inferiores. O gênio da Terra está no físico, na zona central, mora em suas cavernas com o corpo físico, lhe acompanham os Goros e os Bodhisattvas sobreviventes de Lemúria e de Atlântida. O gênio da Terra e seus habitantes, seus discípulos, têm também as naves cósmicas, com as quais podem viajar através do inalterável infinito. Vejam vocês, pois, os 3 aspectos da Terra, não os confundam. Repito,
o meramente físico, o outro as dimensões superiores onde se cultivam os mistérios, e o inferior, o último, as infradimensões, onde se acham ubicados os 9 círculos dantescos. Esses são os 3 aspectos do globo planetário. Vocês não devem esquecer o que lhes estou explicando, devem compreendê-lo profundamente em todos os níveis da mente. Se faz necessário que despertem para que conheçam de verdade o que é o mundo, o que é o universo. Enquanto vocês continuem com a consciência dormida, nada saberão de todas estas coisas. É urgente, inadiável, improrrogável aniquilar o ego, reduzi-lo a cinzas para que a consciência desperte. Inquestionavelmente, a consciência desperta pode ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades do universo, mas há que despertar. Tenho dito eu que se necessita de uma didática e de uma dialética para despertar, a tenho dado em meu livro A Psicologia Revolucionária e em A Grande Rebelião. Vocês necessitam estudar essas obras e trabalhar de acordo com os axiomas ali concretizados, para que um dia logrem o despertar. Até aqui, meus queridos amigos. Paz inverencial.